muito importante que quando você estude cada tipo de função, você veja também qual tipo de problema que essa função modela. Por exemplo, quando você estuda a função afim, como é que você vai identificar se uma determinada questão ela é de função afim, ou é de função quadrática, ou é de função exponencial, ou de função logarítmica? Você vai fazer essa identificação analisando o tipo de problema que cada função modela. Por exemplo, se eu tenho uma função afim y igual a 2x mais 3, eu percebo que, por exemplo, quando x for 1, qual é o valor que eu encontro para y? 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. Quando x for 2, qual é o valor encontrado para y? 2 vezes 2, 4 mais 3, 7. Quando x for 3, qual é o valor encontrado para y? 2 vezes 3, 6 mais 3, 9. Quando x for 4, qual é o valor encontrado para y? 2 vezes 4, 8 mais 3, 11. Professor, não entendo como isso vai me ajudar a identificar o tipo de problema modelado por essa função. Vamos fazer a seguinte análise. Eu percebo que quando x sai de 1 para 2, ele aumentou uma unidade, enquanto isso, o y saiu de 5 para 7, aumentou 2. Toda vez que o x aumentar uma unidade, eu percebo que o y aumenta 2 unidades. Isso significa dizer que existe aí um padrão. E aí você me pergunta, que padrão é esse? Eu te respondo essa pergunta com a outra pergunta. Que sequência é essa? Que quando eu passo de um termo para outro, os valores sempre aumentam a mesma coisa. Eu sei aí que você já respondeu progressão aritmética. Então perceba que os valores de x estão aumentando em uma PA de razão 1 e os valores de y estão aumentando em uma PA de razão 2. Então eu posso te dizer que a função afim é uma função que modela os problemas que associa uma PA com outra PA. Então, de agora em diante, eu te pergunto, que tipo de problema a função afim modela? A função afim modela os problemas que relacionam uma PA com outra PA. Então, professor, se eu quero identificar se uma determinada questão é ou não de função afim, basta eu fazer uma única análise. Se eu estou associando uma PA com outra PA. Pronto, só isso. Então, se eu te fizesse o seguinte questionamento. Tu nota que qual é o papel desse 3 e qual é o papel desse 2 dentro da função afim. Você percebe que quando o x for 0, o y é 3. Então, de agora em diante, eu vou chamar esse 3 de valor inicial da função. É o valor onde a função começa quando o x for 0. Esse 2, de agora em diante, eu vou denominá-lo de taxa de variação. E você me pergunta, por que, professor? Por que você vai chamar esse 2 de taxa de variação? Porque, na realidade, perceba que o 2 representa o quanto o y varia quando o x variar, no nosso caso aqui, uma unidade. Então, eu posso dizer para vocês que esse 2 ele mostra a relação entre a variação de y e a variação de x. Eu estou garantindo para vocês que toda vez que x varia uma unidade, o y aumenta 2 unidades. Então, para que nome mais cômodo do que taxa de variação? Por exemplo, se eu colocasse aqui para você a função y igual a 3 meios de x mais 7, quando você olhar para essa função, você já passa a dar um significado. Você já disse, professor, essa função ela começa de 7, ou seja, 7 é o valor inicial dela, é o valor de y quando o x for 0. E eu estou vendo, professor, que toda vez que x aumentar 2 unidades, o y aumenta 3 unidades. Isso quer dizer que você já tem uma ideia intuitivamente do comportamento do gráfico dessa função. Então, você nota que se você associar os valores de y com os valores de x, você percebe que essa função ela começou de que valor? De 7, que é o valor do y quando o x for 0. Você percebe ainda mais que toda vez que o x aumentar 2 unidades,
o y aumenta 3 unidades. Toda vez que o x aumentar 2 unidades, o y aumenta 3 unidades. Então, devido ao fato dessa taxa de variação ser constante, se você faz o esboço do gráfico dessa função, vai ser uma reta. Vai ser uma reta crescente. Então, isso daqui é o gráfico da função y igual a 3 meios de x mais 7. Professor, estou começando a entender. E eu posso utilizar isso para resolver questões de uma maneira mais rápida? Eu digo, claro, não só pode, como deve. Por exemplo, vamos imaginar que alguém chega e diga para mim, é dada a função f de x igual a x mais b. A pessoa diz que é dada a função f de x igual a x mais b, ele já me deu uma deixa que trata-se de uma função afim. Ele já me deu uma deixa que ele está modelando problemas que associam uma PA com outra PA. Aí ele vai e continua, ele diz, olha, o f de 2 é 5, o f de 3 é igual a 7, e ele me pergunta, quanto é que vale o f de 7? Eu não preciso perder tempo em fazer substituições, montando sistemas para achar o A e o B, só para depois calcular o valor de f de 7. Não preciso fazer isso. Eu posso fazer esse cálculo de uma forma direta. Quando ele diz que f de 2 é igual a 5, ele está me dando a seguinte informação. Olha, quando o x for 2 nessa função, o y dela é 5. Quando ele me diz que f de 3 é 7, ele está me dizendo, olha, quando o x dessa função for 3, o y será 7. E quando ele me pergunta quem é o f de 7, ele está me perguntando, cara, quando o x for 7, qual é o valor assumido por y? É isso que ele está me perguntando. E eu sei que como trata-se de uma função afim, então ela está modelando o problema que está associando uma PA em x com uma PA em y. E é a pura verdade. O que eu percebo? Eu percebo que quando o x sai de 2 para 3, aumenta 1 unidade, o y sai de 5 para 7, aumenta 2 unidades. Isso significa dizer que o aumento socorrido em y é sempre o dobro do aumento ocorrido em x. Tirando vantagem disso, eu noto que quando o x sai de 3 para 7, aumenta 4 unidades, em y o aumento tem que ser o dobro do aumento que ocorreu em x. Então, se x aumentou em 4, o y vai aumentar em 8. Isso quer dizer que se o y era 7, o valor que o y passa a ser o que era 7, mais o tanto que aumentou, 8. 7 mais 8, 15. Isso significa dizer que o f de 7 é igual a 15. Uma maneira prática e rápida de você determinar valores quando você tem uma função afim. Pessoal, quando você tinha uma simples relação de escalas termométricas, por exemplo, você associava a escala Celsius com a escala Fahrenheit. Então, você fazia a seguinte associação. Você tinha aqui a escala graus Celsius e a escala graus Fahrenheit. O que você sabia lá? Você sabia que 0 graus Celsius é equivalente a 32 graus Fahrenheit. Você sabia que 100 graus Celsius é equivalente a 212 graus Fahrenheit. O que eu estou fazendo aí? Eu estou simplesmente associando uma PA de razão 100 com uma outra PA de razão 180. Então, o que é que eu tenho? Que função faz a ponte entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit? A função afim. Então, se alguém me perguntar, sério, 50 graus Celsius é equivalente a quantos graus Fahrenheit? Eu ia dizer que era simples de resolver esse problema. Se na escala Celsius, quando aumenta 100, na escala Fahrenheit aumenta 180, então quando na escala Celsius aumentar 50, que é metade de 100, na escala Fahrenheit vai aumentar metade de 180. Metade de 180 é 90. Então, como eu saí de 32 e aumentei 90, quanto equivale 50 graus Celsius na escala Fahrenheit? Vale 32, que é o que eu tinha antes, mais o tanto que aumentou, que foi 90. 32 mais 90, 122 graus Fahrenheit.
Então, de agora em diante, quando a gente estiver estudando função, a gente sempre vai se fazer a seguinte tipo de pergunta: que tipo de problema, função você modela? Nas próximas aulas, a gente vai falar das funções quadrática, exponencial e logaritmo, falando, óbvio, do tipo de problema que cada uma modela. E até mais, pessoal.